Se o Palmeiras bobeou no sábado ao empatar por 0-0 um jogo contra o São Paulo, em que ele merecia perder, isso só não ocorreu porque ele foi beneficiado, entre aspas, por 3 marcações da VAR. Não estou falando que foram erradas, não. Só que os 3 VARs foram favoráveis ao Palmeiras, porque ele merecia sair perdendo. O Flamengo e o Atlético se aproveitaram disso. Nos jogos que terminaram agora, ganharam com autoridade, com muita autoridade, por sinal, até com mais show de bola do que o outro mais competitivo, e reduziram a diferença ali pro Alviverde. O Atlético está 1 ponto apenas atrás do Palmeiras. 1 ponto apenas. Com o mesmo número de jogos. E eles vão se encontrar ainda neste turno. É possível o Atlético vencer, por que não? Assim como o Palmeiras pode vencer, o Atlético também pede. O Atlético também pode. Ele emplaca a 7ª vitória consecutiva. 7ª vitória consecutiva. Né? E o Flamengo, desde que o Renato assumiu também, direto. 6ª. Muito bem o Flamengo deu um baile no Corinthians, em Itaquera. O jogo terminou apenas 3-1, apenas, porque era para ser 6 ou 7. Tranquilamente. Tão avassaladora foi a superioridade rubro-negra sobre os alvinegros de São Paulo. Mas foi muito fácil o jogo. O placar não diz o que foi o jogo definitivamente. O Flamengo marcando a saída de bola corintiana, mordendo na frente, e em cima, instigando. Logo aos 6 minutos saiu na frente. Um gol construído por 2 jogadores formados na categoria de base do Corinthians. O Ilharão fez um desarme na intermediária ofensiva, a bola sobrou para o Everton Ribeiro, ele ajeitou e de fora da área bateu para fazer 1-0 logo aos 6 minutos. Foi o primeiro gol dele na temporada. E ele que vinha jogando mal, até ser convocado para a Copa América, tudo, mas não estava bem, mas hoje não. Neste domingo foi eleito até o melhor em campo pela Rede Globo, que transmitiu para São Paulo, né? E o Flamengo foi na frente e foi para cima. E o Corinthians acuado, não conseguia sair, não conseguia. O Flamengo rondando a área e tentando. Aos 37 minutos o Bruno Henrique acertou o travessão. Aos 39, um cruzamento do Arrascaeta do direito, 10ª assistência dele no Brasileiro. Gustavo Henrique subiu no segundo pau de cabeça, 2-0 para o Flamengo, dando números mais expressivos à superioridade que o time carioca exercia no gramado. E aos 44 minutos, também de cabeça, Bruno Henrique fez 3-0. O Corinthians que tenha respirado aliviado no intervalo, porque era para estar perdendo de 5. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Bruno Henrique, debaixo do gol, sem goleiro, ele foi chutar, embaraçou-se com a bola, ela bateu no braço dele, ele corrigiu, mandou para dentro do gol, mas a bola bateu na mão dele, então, como foi o dele mesmo, se tivesse partido de um outro companheiro, valeria o gol, mas como foi dele mesmo, então recomendo-se o VAR referendou a decisão do Leandro Voaden e anulou o gol. Aos 17 minutos, o Felipe Luiz acertou a trave e o Flamengo tirou o pé, começou a fazer suas substituições, poupar titulares. O Renato tem feito isso muito bem, bota um lote de jogadores reserva, Vitinho, Michael, né, vai botando os reservas. Aos 43, Vitinho, o do Corinthians, chutou uma bomba de fora da bola, a bola desviou no Léo Pereira, 3-1 para o Corinthians, que ainda acertou a trave aos 47 no chute de Matheus Vital, carimbou o travessão. Se fosse 3-2 seria um absurdo para o que foi o jogo. Absurdo em termos de superioridade rubro-negra. 3-1 já foi pouco. A vantagem muito pequena para o que foi o jogo. 3-2 seria um jogo irreal, né? Seria um placar irreal para a realidade do jogo, né? Então o Flamengo está voando, voltou a voar, 23 gols em 6 jogos com o Renato, levou apenas 3, está goleando, está fazendo gol, está jogando com alegria, né? Coisa que não existia na época do Rogério Ceni. Isso deve ter algum problema com relacionamento, com a maneira de se comunicar. O Renato é mais boleirão, gosta mais do jogo dos jogadores, os jogadores têm mais intimidade com ele. Pode ser que isso tenha refletido. Não que o Flamengo não jogasse bem, às vezes, com o Rogério. Jogou, mas era um Flamengo mais sisudo. Ganhou títulos com ele, evidentemente. Mas a alegria que a gente vê agora, sob a direção do Renato, é a mesma da época do Jorge Jesus. Muito semelhante, aquela alegria. Então, e alegria para quem gosta de futebol. Alegria para quem gosta de futebol, futebol alegre, de movimentação, de criação de chances ininterruptas de gol e de muitos gols. O Flamengo tá caminhando aí. Tem 2 jogos a menos ainda do que o Palmeiras. Ele não alcança o Palmeiras na pontuação se ganhar esses 2 jogos, mas encosta também. Ele foi para 24 pontos, mas com 2 jogos a menos. O Palmeiras tem 32, né? O Atlético Mineiro 31. Mas o Flamengo já está na briga. Ele tem 2 jogos a menos e vai entrar na briga. Só que são 2 jogos contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio. Então ele tem que ganhar esses jogos também. Já o Galo, no Mineirão,
Teve um desfalque meio de última hora, que foi o Hulk, com uma crise de conjuntivite. Os médicos do Atlético optaram por deixá-lo fora. E sem o Hulk, o time perde muito da sua agressividade, vinha sendo o destaque do Galo. Mas ele ainda assim foi superior ao Furacão, não tanto. O Furacão também fustigava de vez em quando, dava uma cutucada de vez em quando também. Perdeu uma chance claríssima no começo do segundo tempo, com o Jadson limpando na área da marca do pênalti. Ajeitou ele, podia escolher o canto e chutou para cima. Caprichou demais, mandou para cima. Ele mesmo baixou a cabeça e lamentou muito um gol que poderia botar o time dele na frente e complicaria a vida para o Atlético, que melhorou no segundo tempo com a entrada do Vargas. O Vargas entrou e deu outra dinâmica ao time. Aos 12 minutos, o Nacho arriscou uma jogada em cima do Richard. O Richard meteu o bração no peito do Vargas. Pênalti, muito bem marcado. Não tem o que discutir, o Atlético Paranaense reclamou demais, mas foi pênalti claríssimo. Cara, foi um obstáculo ao Nacho. O Nacho ia passando por ele, daquele driblezinho curto, né? O Vargas cobrou, fez 1-0 para o Atlético, justiça, porque o time era melhor, não tanto quanto o Flamengo sobre o Corinthians, mas era melhor, porque o Atlético Paranaense é um adversário superior ao Corinthians também, né? É um jogo, e esse time complica muito para o Galo no Mineirão, na Independência, já ganhou muitas vezes lá. É sempre um jogo complicado para o Atlético, jogando em casa principalmente, né? Aos 23 minutos, o garoto Neto, que tinha acabado de entrar no Atlético, um cruzamento aberto do Vargas em direção à meia-lua, ele pegou de primeira, a bola desviou no Pedro Henrique e matou o goleiro Bento, reserva do Santos, que está na seleção olímpica, né? E 2-0 Atlético da casa, né? Ali o Cuquinha, que estava no comando do time, o Cuca está suspenso por 4 jogos, né? O Cuquinha começou a mexer no time e tudo. Aos 44 minutos, o Vargas, que tinha levado um cartão amarelo 1 ou 2 minutos antes, botou o braço na cara do adversário, o segundo amarelo acabou sendo expulso, um personagem do jogo acabou sendo excluído, mas não dava mais para o Atlético Paranaense aproveitar-se disso, porque a derrota já era certa. O Galo botou mais um pé ali na sua briga aí. O Galo e Flamengo e Palmeiras são os 3 que vão brigar. Eu não acredito que Fortaleza e Bragantino terão fôlego para chegar até lá como candidatos ao título, não. Seria uma zebra sem tamanho. O campeonato por pontos corridos dificilmente permite zebra, como era na época dos mata-matas. Né? O oitavo ganhava do primeiro naqueles mata-matas e embalava. Aconteceu isso. Mas no pontos corridos, quem tem elenco, quem tem fôlego, quem tem jogadores decisivos, leva vantagem. E nisso os 3 estão sobrando. O Flamengo mais do que todos um pouco pelo nível dos jogadores. O Palmeiras pela homogeneidade do elenco e o Atlético pelo número de jogadores decisivos. São 3 candidatos com estilos diferentes, mas que estão fazendo campanhas convincentes. O Palmeiras bobeou na rodada, mas fez um clássico, né, contra o São Paulo, que estava tentando, né, o São Paulo tem um time bom, né, pegou o pior adversário nesse aspecto, e os outros aproveitaram. Não tinha nada com isso, souberam aproveitar e reduziram a desvantagem em relação ao líder. O campeonato está esquentando e nem chegou à metade ainda não. Vamos ver o que vai acontecer, né? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e até a próxima.